Graças a Deus. Abra sua Bíblia lá no livro de Mateus. Mateus no capítulo 6. Irmãos, no último culto de ensino, nós falamos a respeito do jejum, que essa prática deve ainda ser considerada pelos crentes. Amém, irmãos? O jejum ainda deve ser considerado, mas não de uma forma mística, não como se fosse uma moeda de troca. Nós não podemos fazer do jejum uma moeda de troca. Vou jejuar porque eu quero receber isso, eu quero receber aquilo. Não. Para nós cristãos, o jejum, ele é um momento de consagração. É um momento onde nós estamos ali estreitando o nosso relacionamento com o Senhor. Então, o jejum não é uma moeda de troca, mas é um momento de consagração. Amém? Hoje nós vamos expor aqui no capítulo 6, lá no versículo 19, um ensino que Jesus falou a respeito dos tesouros no céu. Nesse ensino, Jesus, ele vai corrigir uma forma pecaminosa e ímpia de se viver. Ele vai trazer aqui uma exortação com respeito ao acúmulo de bens nessa terra e ao apego a esses bens. Amém, meus irmãos? Nós vamos meditar só em 3 versículos, mas esses 3 versículos aqui, eles vão nos trazer um ensino profundo com respeito aos tesouros corruptíveis e aos tesouros incorruptíveis. Tá certo? Vamos fazer a leitura? Mateus capítulo 6, lá no versículo 19. Jesus disse assim: não acumulem tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam e nem roubam, porque aonde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Coloque a mão sobre a palavra, vamos orar. Querido Deus e bondoso Pai, pedimos humildemente, Senhor, que o Senhor nos dê um entendimento da Tua palavra. Estamos aqui, Senhor, para aprender mais de Ti. Estamos aqui porque queremos ouvir a Tua voz e sabemos que a Tua voz é ouvida através das Escrituras. Fala conosco, abre nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, olha aqui para mim um instantinho. O desejo de ter coisas, ele já está no coração do homem desde a infância. É ou não é verdade? Desde a infância nós aspiramos conquistas. A única coisa que muda é que com o passar do tempo nós vamos crescendo e o que nós desejamos vai mudando. É ou não é verdade? Mas o desejo de ter coisas é um sentimento que já está no coração do homem desde a infância. Quem, quando criança, você nunca almejou ter a sua primeira bicicleta, o seu primeiro videogame? É ou não é verdade? Você vê que esse desejo de ter coisas já está em nós. Aí quando chega na adolescência, o desejo ele vai dando espaço para ambições maiores, não é assim? Outrora, o desejo era por essas coisas mais simples. Aí vai chegando a adolescência, esse desejo dá um espaço para maiores ambições. Primeiro carro, primeira moto, faculdade, ou não é verdade? Destacamento, popularidade. Isso na adolescência. Quando nós chegamos na fase adulta, qual é a ambição geralmente dos adultos? Uma vida estável, segurança, em alguns casos, status. Aí o que acontece, irmãos? Com essas mudanças, muitas pessoas, elas começam a acumular bens, porque elas acreditam que nos bens, elas vão ter aquilo que elas precisam. Segurança, estabilidade, felicidade, e por aí vai. Agora o problema, irmãos, é que quando a pessoa vive em função disso, ela coloca o coração nessas coisas, e muitos vivem a ponto
de pensar que não podem mais viver sem essas coisas. Então você vê que desejos de criança, quando a pessoa vai crescendo, vão se tornando ambições que fazem mal para o homem, faz mal para o ser humano, porque movido por essas ambições, a pessoa começa a acumular tesouros, porque ela acredita que naquilo que ela está acumulando, naquilo que ela está guardando, ela vai ter a segurança. Aí coloca o coração naquilo, e muitos vivem como se a vida delas dependesse daquilo, como se elas não pudessem viver sem aquilo. Olha o que Jesus vai dizer no versículo 19: não acumulem tesouros sobre a terra. Olha para mim um instantinho. Juntar tesouros sobre a terra, irmãos, acumular tesouros na terra, não está relacionado somente a bens materiais, porque quando lê isso aqui, é a primeira coisa que vem à mente, né? Bens materiais, não. Juntar tesouros na terra também é viver em busca de destaque, de honra, de fama, de status. Tudo isso aí está incluído em juntar tesouros na terra. E o que nós vemos hoje de pessoas vivendo assim, é ou não é verdade? Buscando esse tipo de coisa. Você veja que Jesus disse: não acumulem tesouros na terra. Irmãos, não é pecado você ter. O pecado está onde? Em você acumular. Ter não é pecado. Acumular é pecado. Ter bens nesse mundo é bênção, irmãos. Ter bens nesse mundo é bênção. Agora, a palavra de Deus nos ensina que nós temos que nos contentar com o necessário. Isso está lá em 1 Timóteo, se você quiser abrir aí, para nós lermos juntos, deixa marcado Mateus capítulo 6, e abre lá em 1 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7. Ter bens desse mundo é bênção, mas a palavra de Deus nos ensina a nos contentarmos com o necessário. Olha o que está escrito. Podemos ler? Todos encontraram? Ele diz assim: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento, e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contente. Olha para mim um instantinho, olha o que está dizendo a palavra de Deus. Nós viemos a esse mundo e não trouxemos nada, e vamos partir desse mundo sem levar nada. E depois ele diz: se temos alimento, se temos com o que nos cobrir, estejamos com isso contente. Ou seja, contentem-se com o necessário. Irmãos, o contentamento, ele é uma das coisas mais difíceis de encontrar no coração do ser humano, no coração do homem. Porque por conta das nossas inclinações, por conta da nossa natureza pecaminosa, nós somos movidos a sempre querer mais. Nós somos movidos a sempre querer melhor. E o problema disso, de você sempre querer mais, de você sempre querer melhor, é que você cai nesse pecado de acumular tesouros na terra. A pessoa geralmente que vive a sua vida para acumular tesouros na terra, é uma pessoa que não tem contentamento. E às vezes, ela tem muitos tesouros. Às vezes ela tem muitos bens, mas ela não está contente com aquilo que ela tem. Sabe por que uma pessoa não fica contente com o que ela tem? Porque ela não conhece a Deus. O contentamento, irmãos, ele é uma característica de uma pessoa que verdadeiramente conheceu a Cristo. Porque em Cristo nós encontramos contentamento. Por que Paulo disse assim, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação? Por que Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação? Porque ele conhecia a Cristo. Em Cristo temos contentamento. A suficiência da presença de Deus na nossa vida faz com que nós vivamos na dependência do Senhor. Faz com que nós
vivamos contentes em toda e qualquer situação. Faz com que nós sejamos gratos quando temos pouco ou quando temos muito. Então, Jesus disse para não acumularmos tesouros na terra. A palavra de Deus nos ensina que nós temos que viver contente com o necessário. Por quê? Por que não acumular tesouros na terra? Em seguida ele diz, ainda no versículo 19, não acumulem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, ou roubam e minam. Irmãos, os tesouros na terra, eles são tesouros corruptíveis, ou seja, você pode perder eles, alguém pode tirar eles de você. São tesouros corruptíveis porque eles estão sujeitos à traça, ao ferrugem, à deterioração, estão sujeitos aos ladrões. É como nós falamos no início, ter bens nesse mundo não é pecado, mas quando nós dedicamos a nossa vida para conquistar coisas, nós pecamos. O nosso coração é inclinado para sempre querer mais, e desde novos nós somos instigados a isso, é ou não é verdade? Com pessoas que falam assim, ó, você precisa ser alguém na vida, você precisa ter uma segurança, você precisa construir um futuro. São essas palavras que movem o coração do homem a sempre querer o quê? A sempre querer mais. Embora existam verdades nessas palavras, nós não podemos viver em função disso. Amém, irmãos? Realmente, nós temos que ter as coisas, não é errado, nós temos que procurar conquistar a nossa estabilidade financeira, a nossa independência financeira, mas não podemos viver em função disso. Nós não podemos trabalhar somente pelo pão que perece. Está escrito isso na palavra de Deus. Anota aí, depois você procura, está lá em João capítulo 6, Jesus disse assim, ó, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Está vendo? Então tem pessoas que ela vive a sua vida trabalhando, se esforçando, dedicando somente pela comida que perece, somente por bens, para acumular tesouros nesse mundo. Irmãos, o que nós temos que entender? Comida estraga, roupas desgastam, casas viram ruínas, dinheiro perde o valor. Tudo nesse mundo é passageiro, irmãos. Nada nesse mundo dura para sempre. Tudo que os seus olhos veem nesse mundo tem um fim. Por isso que o Senhor disse para não nos preocuparmos com as coisas dessa vida, para não nos empenharmos só para arrecadar, acumular bens nesse mundo. Ele diz que nós temos que acumular tesouros aonde? No céu. Vamos ler o versículo 20? Então o 19 foi a exortação para não acumular tesouros na terra, porque os tesouros na terra são corruptíveis, ou seja, você pode perder, eles deterioram, eles perdem o valor. No versículo 20, Jesus disse assim, mas ajuntem tesouros no céu. Olhe para mim um instantinho. Quando Jesus disse ajuntem tesouros no céu, é uma expressão que refere-se a você acumular bens espirituais, através de uma vida piedosa, através de uma vida de obediência ao Senhor. Irmãos, juntar tesouros no céu é como se fosse uma metáfora para falar do valor imaterial das coisas de Deus, das boas ações, de uma vida de comunhão com o Senhor, de uma vida que está coerente com a palavra de Deus, e isso vai nos trazer recompensas espirituais, não a salvação. A salvação não é uma recompensa que nós ganhamos, mas existem recompensas espirituais que é através de obras, é através de trabalho. O galardão, por exemplo, a salvação é pelas obras, a salvação é pela graça, perdão.
mas o galardão é pelo quê? É pelas obras, é pelo trabalho, é pelas coisas que você faz nesse mundo. Então, juntar tesouros no céu é isso, é se esforçar por essa recompensa. Irmãos, resumindo, juntar tesouros no céu é priorizar as recompensas eternas. Você sabe que nesse mundo as pessoas vivem por recompensas, é ou não é verdade? Tudo gira em torno de recompensa. Juntar tesouros no céu é você priorizar recompensas espirituais. Em vez de você se preocupar em acumular bens materiais temporários, você focar numa construção eterna com Cristo. Você viver uma vida onde você vai desenvolver a tua salvação com temor, com tremor. Isso é acumular tesouros aonde? No céu, é você focar no que é eterno. Acumular tesouros no céu é viver uma vida de serviço. Serviço a Deus e a quem mais? E às pessoas, aos outros, acumulando, praticando o amor, a compaixão, praticando a misericórdia, a justiça. Viver dessa forma é acumular tesouros no céu, viver uma vida de serviço a Deus e aos próximos. Acumular tesouros no céu, irmãos, é buscar uma profunda comunhão com Deus, é a gente cultivar a relação íntima com o Senhor, através de oração, meditação na palavra, congregar, obedecer a Deus. Isso é um tesouro incorruptível, que ninguém vai poder tirar de você. Amém, irmãos? Ao contrário dos tesouros dessa terra, que são corruptíveis, os tesouros no céu são incorruptíveis. Olha o que Jesus diz em seguida, ainda no versículo 20: mas ajuntem tesouros no céu. Ele diz assim: aonde a traça e a ferrugem não consomem, onde os ladrões não roubam e não minam. O tesouro que nós acumulamos no céu, ele é incorruptível, ele é eterno, ninguém vai poder tirar de você, ninguém vai poder roubar de você, é incorruptível. Olha o que Pedro diz lá em 1 Pedro, no capítulo 1, ele diz assim: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aí ele diz assim: para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Olha para mim um instantinho, irmãos. O Senhor tem uma herança, Ele tem um tesouro incorruptível, guardado para nós lá no céu. Olha que coisa extraordinária. Mas quantas são as pessoas que, ao invés de focar nessa herança, nesse tesouro incorruptível que está lá guardada para nós, a saber, a eternidade, estão mais focados nos tesouros corruptíveis, naquilo que os ladrões roubam, que a traça come, que a ferrugem destrói. Irmãos, a nossa vida, o nosso trabalho, os nossos esforços, os tesouros corruptíveis, nós temos que usar tudo para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? E os tesouros incorruptíveis, esse ninguém pode tirar da gente. Esse que nós devemos focar, este que é eterno. Ao contrário do tesouro corruptível, os tesouros incorruptíveis estão seguros, porque são guardados pelo próprio Deus. Os seus bens, as coisas dessa vida, assim como um dia você conquistou, você pode o quê? Você pode perder. Não é verdade? Nós estamos sujeitos a perder. Vem uma enfermidade e a pessoa ali vai ter que gastar horrores, às vezes quase tudo que ela
conquistou. É ou não é? E quando os tesouros dessa terra podem resolver, porque tem situações que os tesouros corruptíveis não vão poder fazer nada por ela. É ou não é verdade? Uma vez eu vi a história de um rapaz que ele era rico, ele tinha muito dinheiro. Eu vi um testemunho dele. E ele era fazendeiro, ele trabalhava nesse ramo o ramo animal, como é que se chama? Agropecuária. Trabalhava no ramo da agropecuária, tinha não sei quantas mil cabeças de gado, mas ele não podia comer um pedacinho da carne que ele cultivava por conta de um câncer que ele tinha no intestino. Você está entendendo? Então, o que adianta, irmãos, vivermos uma vida para acumular tesouros corruptíveis? Vamos focar no que é eterno. Amém? Vamos almejar essa herança que Pedro disse aqui, que está lá para nós, guardado, um tesouro incorruptível. Vamos aplicar que o nosso coração esteja no que é eterno e não nas coisas terrenas. É o que o Senhor fala no versículo 21. Vamos ler o versículo 21, irmãos? Ele diz assim: porque onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Olhe para mim, sabe qual é o problema de acumular bens neste mundo? É que inevitavelmente o coração de quem acumula vai estar nos seus bens. Vai estar nos seus bens. A pessoa que preocupa-se demasiadamente em conquistar, em acumular, o coração dela está naquilo ali. A pessoa acaba fazendo dos bens a sua maior riqueza, o seu Deus. Toda a confiança dela está depositada onde? Nos bens. Como se os bens fossem o Deus dela. Esse é o problema. E por aquilo ser o Deus dela, o coração dela vai estar onde? Vai estar naquilo ali, é o maior tesouro dela, é o Deus dela. Então o coração dela vai estar naquilo, ela vai viver em função daquilo. O mundo dela vai girar em torno daquilo ali, da conquista, do acúmulo, em alguns casos, da fama, do status, das riquezas. Repito, como nós falamos no início, ter bens nesse mundo é bênção. Mas quando nós nos contentamos com o necessário, e quando nós usamos dos nossos bens para de alguma forma glorificar a Deus, para de alguma forma abençoar as pessoas. Quando você faz isso com o que você tem, você também está acumulando tesouros aonde? Tesouros no céu. Agora, no momento que a pessoa começa a amar os seus bens, a amar a fama, a amar o que ela conquista, isso aí torna-se um problema, porque daí isso aí se torna o senhor dela, fazendo com que ela viva em função disso. E se ela perder isso, meus irmãos, o coração dela está ali. Se ela perder aquilo ali, o que acontece? Acaba a vida dela. A prova de que o coração dela está naquilo ali é que ela não se imagina vivendo sem aquilo ali. Ela não se imagina vivendo sem aquela fama, sem aquele dinheiro, sem aquilo tudo que ela tem acumulado. Irmãos, o apóstolo Tiago, ele traz uma severa repreensão a todos aqueles que acumulam bens. Olha só o que ele diz, eu queria que vocês lessem isso comigo. Tiago capítulo 5. É forte demais o que ele diz. Tiago capítulo 5. Olha só o que ele fala para todos aqueles que vivem para acumular bens. Tiago capítulo 5. Vamos ler? Todos encontraram? Ele diz assim, eia, pois agora vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, as vossas vestes estão comidas pela traça, o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram,
e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Meu Deus, olha aqui para mim um instantinho. Olha o que Tiago está falando para aqueles ricos que viveram as suas vidas só para acumular. A vossa roupa será comida pelas traças. Irmãos, a palavra de Deus nos ensina que nós somos forasteiros. Nós somos peregrinos desse mundo. Todos nós cristãos somos peregrinos desse mundo. Aqui não é o nosso lugar. Aqui não é a nossa eternidade. Sendo assim, por que amarmos as coisas dessa vida? Para quê? Para que dedicarmos a nossa vida no acúmulo de tesouros corruptíveis, irmãos? Para quê? Vamos nos contentar com o necessário. Vamos nos contentar com aquilo que o Senhor tem nos dado, com aquilo que o nosso trabalho tem nos dado. E se pela misericórdia de Deus, você, sabe, é uma pessoa que o Senhor tem te dado uma boa condição, porque acontece, não é verdade? O Senhor tem te dado uma boa condição, o Senhor tem te dado condições de viver bem aqui nesse mundo. Use dessa boa condição para glorificar a Deus. Use desse recurso, use disso que o Senhor tem feito para servir ao Senhor, para servir ao próximo. Não seja como aquele rico louco, lembra que nós lemos no domingo? Aquele rico louco que quanto mais ele acumulava, mais ele guardava para ele. Não. Se for para nós termos bens nesse mundo, que esses bens sejam para glorificar a Deus. Amém, meus irmãos? Que nós não venhamos viver como os ímpios, que por não conhecerem a Cristo, os ímpios por não conhecerem a Cristo, vivem as suas vidas em prol do tesouro corruptível, do que é passageiro. Que a finalidade da nossa vida, irmãos, dos nossos esforços, dos nossos dons, dos nossos talentos, daquilo que o Senhor tem nos dado, que a finalidade de tudo isso seja para glorificar a Deus. Que a nossa maior preocupação seja acumular tesouros no céu, bens espirituais. Que o nosso foco seja a eternidade com o nosso Senhor. Que o nosso coração não esteja nas coisas dessa vida. Irmãos, quando uma pessoa que tem o seu coração nos tesouros corruptíveis, que tem o coração nas coisas dessa vida, quando ela sofre uma perda, quando ela sofre um prejuízo, ela entra num sofrimento profundo. E muitos tiram a própria vida. Por quê? Porque aquilo que elas perderam era o tesouro delas. Aquilo que elas perderam era o bem mais precioso que elas tinham. Era o bem mais precioso que elas tinham. Mas se o nosso tesouro for Cristo, se Cristo, irmãos, for o nosso bem maior, então nós podemos até passar por perdas nessa vida, prejuízo, mas a nossa vida vai continuar. Nós vamos continuar caminhando com foco no tesouro incorruptível, a eternidade. Que o nosso coração possa estar no Senhor e na sua palavra. Que o Senhor e a sua palavra seja o nosso maior tesouro, porque eles são eternos, irmãos. Lembra o que Jesus disse? Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Ou seja, a palavra de Deus, ela é eterna. A palavra de Deus é eterna. Então, que nós estejamos apegados à palavra de Deus, ao que é eterno, ao que nunca vai passar e ao que ninguém nunca pode tirar de nós. Porque, irmãos, pode vir uma grande perseguição e queimarem todas as Bíblias do mundo. Eles vão tirar a palavra de Deus de nós? Não, porque ela vai estar onde? No nosso coração, porque ela é eterna. Tudo passa, irmãos. Tudo perde valor. Mas o que é incorruptível não.
o que é eterno e não pede. Então, que o nosso coração esteja no que é eterno. Glória a Deus. Eu quero reforçar que Jesus não está nos proibindo de ter bens, de trabalhar, de poupar. Ele não está proibindo disso. Ele está nos proibindo de viver com essa finalidade, a ponto de ignorar o que é eterno, a ponto de priorizar isso. A nossa prioridade tem que ser o quê? O reino de Deus. Não é o que Jesus disse? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Vamos priorizar o reino. Vamos priorizar esse acúmulo de tesouro no céu. Vamos, irmãos, priorizar esse tesouro incorruptível, que ninguém nunca vai poder tirar de nós, que é eterno e que está guardado pelo próprio Deus. Vamos priorizar o reino de Deus e a sua justiça. Glória a Deus, meus irmãos. Você sabe que geralmente o rico que tem o seu coração na riqueza tem medo de perder o que tem. Não é verdade? E o pobre que não tem o coração em Deus almeja ter riquezas. Que o nosso coração esteja no Senhor. Glória a Deus. A nossa vida nesse mundo, ela é curta, ou não é verdade? Então, que nós possamos viver nesse mundo, mas com expectativas aonde? No céu. Viver cada dia, vivendo, trabalhando, fazendo o que tem que ser feito, mas com a maior expectativa no céu, no que é eterno. Plantar aqui para colher lá. Amém, meus irmãos? Vamos focar nos tesouros incorruptíveis. Acumular tesouros no céu. Como fazemos isso? Comunhão com Deus, vida piedosa, vida de serviço a Deus, ao próximo. Glória a Deus. E aquilo que o Senhor permitir que nós venhamos a ter, que nós venhamos ter para a glória dele. Amém? Fique de pé, irmãos. Vamos orar?